pessoal, estamos de volta aqui nesse programa maravilhoso sobre a moda afro, nesse Proseando sobre Moda com Carla Bittar, hoje aqui com a Regina Cavenaghi, nossa estilista e designer, que também vai trazer as contribuições aqui. Continuando aquela parte da mostra, gente, muitos destaques valiosos eu vi por lá. O antigo reino de Daomé fazia a fabricação de bandeiras com brasões que resultavam da aplicação de recortes de tecidos coloridos e bordados. Levavam neles miçangas, búzios e até pequenas argolas, gente. Sabe qual que era a função disso? Consolidar episódios históricos. Tá? Essas peças são tão organizadas de uma maneira espacial que as figuras parecem estar livres da ação da gravidade, dispostas como se fossem uma dança. Vocês vão ver aí nas imagens que eu consegui tirar da amostra, realmente o tecido demonstra essa leveza como se fosse uma dança. Isso tudo é a sobreposição das figuras, o jeito como que eles tecem o tecido. Então é fantástico. E as tintas da terra, Bogolan? Nos anos 70 foi um forte símbolo cultural nas cidades, tá? As formas geométricas também ampliadas e simplificadas. Já nos anos 90, tornou-se um símbolo nacional do país. Tecido com 2 elementos naturais, gente. Folhas ricas em tanino, utilizada na preparação do tingimento. Depois adiciona-se uma lama ferruginosa, aí é aplicada uma matéria de decoração nesse Bogolan. Então, gente, elementos naturais aparecem dentro desse tecido para atingir e encher de criatividade, de riqueza natural. Agora, os veludos Kassai, devido à sua espessura e o seu aspecto, ele resulta de uma combinação completa entre tecelagem e bordado. É realizado coletivamente e principalmente por mulheres. Então aí que é legal você perceber tanto aquela coisa do artesão individual e também como uso coletivo. Essa é uma técnica que é feita coletivamente, utilizada principalmente elaborada pelas mulheres. Agora os véus Melfa tem uma opacidade, uma transparência que permite a passagem de luz entre os fios da trama, tá? Então, assim, para vocês verem as diferentes técnicas que eles usam para criarem adornos e coisas muito criativas para se sobressaírem na sociedade. Adornos de cabeça de obá, gente, também do século XX. Eles são feitos em geral com folhas de palmeira endurecidas e amido de milho e possuem um véu de miçangas, além de um pássaro real. Essa coroa geralmente tem um formato cônico e ela tem um caráter sagrado e encarna uma autoridade real. Então é isso que a gente falava aqui, gente, né, Regina? De toda essa religiosidade trazida para a moda. Então, é muito forte dentro do povo afrodescendente também. Então, a religiosidade e esse respeito pela ancestralidade é algo que eu acho que a gente poderia aprender muito com eles. É admirável, né? Eu acho que é o que falta um pouco aqui na nossa cultura, né, Regina? Exato. Eu acho que o respeito à ancestralidade, o respeito às tradições e à religiosidade é o que falta. Sem dúvida, porque a gente vê aqui muito moda descartável, Exato. muito padrão trazido dos Estados Unidos, né? A moda, o fast fashion. Então, mas são conceitos. Mas eu acho que a gente deveria resgatar todo esse lado de respeito que eles têm. Isso é muito forte dentro da cultura deles e é muito importante. É o que fica, né, gente? Isso é o que fica para contar a história. Tudo isso. Olha quanta a riqueza. História aqui é muito rico, sem dúvida. Então, gente, agora sobre o bordado de miçanga. Ele também é compartilhado por diversos grupos culturais africanos. Elas são costuradas uma a uma, gente, nos objetos ou nos tecidos. Tá? Formam padrões gráficos multicoloridos, tem forrações, superfícies lisas e variam de acordo com na decoração. Povo, né?
Cada povo, cada país da África, porque a África é formado, o continente é formado por 55 países. Então, é uma diversidade muito grande. Exatamente. Mas cada um deles tem uma característica diferente, né? Aí você consegue diferenciar qual povo está ali, né? Exato. E elas são carregadas, gente, essas peças bordadas de símbolos de poder, tá? Que refletem o lugar social ou espiritual de quem está vestindo aquela roupa. Então você bate o olho naquela roupa, você já sabe se é um chefe religioso ou se é um líder social da comunidade. Exato, é um líder, se é um rei. Então, toda essa riqueza é trazida dentro da própria vestimenta. Porque como assim os africanos consideram o tecido uma segunda pele, ele vai representar aquilo que você representa na sociedade. Exatamente. Então, se está ali, né, vai cuidar do seu corpo da melhor forma possível, né? Então, é a segunda pele deles. Então, olha a importância que eles dão. A importância que dão ao tecido. E o cuidado com que esses tecidos são feitos. Exato. As técnicas. As técnicas. Olha, gente, tem o kenté e os tecidos ewi. Anunciam o prestígio do indivíduo na hierarquia social deles, isso lá na região fronteiriça entre Gana e Togo. São tecidos constituídos por longas bandas costuradas umas às outras, formando uma ampla superfície povoada por pequenos retângulos, sobre os quais se distribui uma profusão de símbolos. Então tem símbolos no meio de retângulos. Então ali bateu o olho, ali você já sabe que é daquela região de Gana e de Togo. Gente, o azul vegetal, ele traz uma imitação e uma interpretação das formas da natureza. Que é o índico, né? Exatamente, o índigo, é o que e você geralmente falava. O índigo, que é um tingimento natural, ele é utilizado na Nigéria, que é o adirê, que é o tecido ele é colocado na fibra de algodão, que são as fibras naturais. Então, toda essa pigmentação natural, ela só vai tingir aquilo que é natural, entende? Por exemplo, uma fibra de algodão você consegue tingir com uma folha, mas se fosse um tecido sintético você não conseguiria. Inspiração lá, resgate a natureza. A natureza, não é isso? Exato. Então, gente, eles fazem isso, essa cor azul, através das plantas indigóferas, que é o tal do índigo. É o índigo, né? Que você consegue aquele tom forte do índigo. Traz uma proteção. E utilizado também no adirê com a técnica vinda do Oriente, que é o tie-dye. Olha que legal. E o tie-dye, eu não fazia ideia, Regina, de que o tie-dye tinha toda essa história por trás. Exato. Para mim parecia assim uma coisa comum, simples, né? Mas existe toda uma técnica e você tem que utilizar. Ou são amarrações, ou são costuras que são feitas. E aí, eles são isolados com goma. E essa técnica foi que a Rainha Ronquer trouxe para o Brasil no Fashion Week. Ai, que legal. O African Fashion Week. Então, foi gente, muito isso enriquecedor. É muito rico tudo isso. Então, gente, traz proteção física e espiritual esses tingimentos. Então, tem também o processo de fabricação do nudop. Ele é uma colheita do algodão, tecelagem das bandas e costuras, desenhos no algodão cru, amarrações, como a Regina nos falava, com ráfia sobre as linhas traçadas. É uma imersão na tintura índigo, tem a secagem e depois a remoção das amarrações. Exato, porque, por exemplo, este tecido, foi feito um tingimento com magenta, mas aqui você pode observar que nós temos uma cor praticamente entrando em outra. Alguns tons mais escuros, mas dentro da mesma gama desse magenta. Então aqui nós temos uma amarração, temos alguma colocação de goma e aí você consegue fazer este tipo de tecido de estampa. Nossa, perfeito. Então, gente, agora eu vou passar aqui a demonstrar esses tecidos todos com a ajuda da Regina, que fez uma pesquisa linda aqui pra gente. Ela é estilista, ela é designer, e ela já tem uma alta atuação aí nas passarelas de moda, então ela vai contar um pouquinho disso tudo, E também, eu também faço parte do Centro Cultural Africano, então é por isso que a gente também faz um trabalho de pesquisa
e tem um pouco de conhecimento em relação às técnicas, e a gente busca saber como funciona a parte de tecelagem, como é feito esse trabalho. Por exemplo, aqui, este tecido, como você falou do kente, que é um tecido usado pela realeza, este tecido de nome Ashoke é um tecido nobre usado pela dinastia, pelos reis nigerianos. Nossa, que lindo. E ele é tecido com algodão, com fibra de algodão, tem um algodão colorido, né? E tem fio de seda e fio de ouro. Nossa, então gente. você tem, quando você vê alguém com um tipo de tecido assim na roupa, é a vestimenta de um rei. Nós temos assim uma diversidade muito grande. E os tecidos na Nigéria, por exemplo, este aqui, que é um ashoke, é feito pelas mulheres. Exatamente. E também essa técnica ela é confeccionada num tear através de trama e urdume. Trama e urdume é algo que é utilizado no tecido plano, e são os tecidos que não têm elasticidade. Sim, se vê que é bem encorpado, né? Eles são encorpados e eles te dão toda uma simbologia de riqueza. Exatamente, e poder, isso que eu ia dizer. Você vê que, né, já pegando, assim, observando, tem realmente essa simbologia, né, de poder. Tem traz dentro do próprio tecido toda uma cultura. Sim. E uma religiosidade. Por exemplo, como nessa sua bata, a gente tem um alacá, que é este tecido branco, que eu trouxe uma amostra dele, que olha, esse aqui foi feito também um tingimento natural, só que nós fizemos esse tingimento nesse tecido branco de base de algodão, para que possa assim se salientar um pouco mais as cores. E também você pode criar um look com este tecido. Sem dúvida. Porque você tem várias cores. Sim. E de tingimento natural também. Nossa, maravilhoso, hein? Muito lindo. Então, estes tecidos feitos geralmente, assim, a maioria deles é realmente tecido por mulheres. Então, é a mão de obra, porque a mulher também tem tem delicadeza, né? E falando também sobre essa delicadeza, nós temos os fios que são utilizados, podem ser os fios de algodão, fio de ráfia, fio também de lã de carneiro, de fio de pelo de cabra e pelo de camelo. Então são assim texturas diferentes. Então, dependendo do tipo de fio, de matéria-prima que você usa, você vai ter uma resposta do tecido, né? Certo. Nossa, então, imagina usar um negócio desse de carneiro no calor. Não? É algo assim, talvez assim, até equilibre, porque assim lá... É isolante, né? Ele acaba isolando a temperatura, né? E estes são, então, de origem nigeriana. Perfeito. Agora, e esse aqui que este você trouxe? Tecido aqui... Com uma cor vibrante, né? de cor vibrante, estampa, mas veja, ele remete à natureza. Ele lembra uma fruta. Exato. Você vê que já é totalmente diferente o tecido, né? Completamente simples, diferente. Né? Já não tem mais aquele padrão encorpado, né? Não. Que história que ele conta Este tecido é feito com fio de algodão. Ele é de Moçambique. São chamados de capulanas. Então, a capulana são esses tecidos assim, eles não têm elasticidade. Se o fio é um fio de uma fibra de algodão ou que não tem elastano, é chamado de ancará. É um tecido plano, né?
também pelo processo de trama e urdume. Este também é de Moçambique, este também. Aí nós temos este que é este tecido, como eu falei, é chamado de samacaca, que é de origem angolana. Os tecidos samacaca, os mais tradicionais, são aqueles de cores vibrantes, onde tem o vermelho, o preto, o branco e o amarelo. E existe um significado para cada cor. Então, o vermelho é pelo sangue que as pessoas derramaram na guerra. Olha só, gente. É muito forte. Cada cor conta uma história. Exato. E este conta a história também, porque o preto significa esse luto. O luto. É. Olha só, gente. Eu que adoro um pretinho básico. Exato. O branco, a esperança, que também tem naquele tecido tradicional, que você deve ter observado também lá na amostra. Então, é o vermelho, preto, branco e o amarelo, que é a cor da esperança. Então, preto e amarelo são cores muito usadas, mas eles têm toda essa simbologia. Agora, os azuis, assim, já são cores mais que remetem realmente às histórias contadas para a natureza, com os elementos naturais e tudo que acontece da história, certo, né? Ao qual eles têm muito respeito, né? Tem. É muita admiração pela natureza. Muita admiração pela natureza, porque, assim, todas essas tradições, elas são passadas de geração para geração e antes elas eram sempre passadas através dos atos, não através de livro e não através de história. Certo. Então, é através assim, do próprio conhecimento trazido de mãe para filho. Certo. E você desenvolve esse trabalho na secretaria? Conta não, no Centro Cultural a minha parte realmente é cultural, mas é ligada a toda essa parte de cultura e assim, a parte de criação e elaboração de livros. Perfeito. Então, mas a gente está envolvido sempre com os eventos que são sempre super importantes, né? Inclusive também alguns eventos de gastronomia africana, né? Só. Então, é muito interessante quando você conhece a cultura de um povo, né? Quer dizer, lá não é só um povo, né? É um continente, né? É um continente de povos, né? É verdade. Nossa, e naquele tecido com verdinho? Este também remete à natureza? Ele é uma capulana. Então, também é um tecido, e veja, as cores são bem vibrantes, eles têm todo um lado realmente ligado à natureza, pela cor, pela intensidade de cores, né? Ao meu ver, assim, deu essa impressão, né? Porque parece o verde, né? Da natureza. Ou eles colocam através de cores, veja só, eles usam muito elemento geométrico. Certo, também. Os retângulos. Os retângulos. E outras linhas. E linhas também, triângulos, são muito importantes. Aqui também eu trouxe um glamouroso. tecido. Ele é um tecido ele já é feito com bordado. Esse é utilizado além dos teares, né? Essa outra técnica, de né? trama e urdume, são usados os bastidores. Então, aquele outro tecido também é bordado. Então, são tecidos utilizados para diferentes ocasiões. Certo. Mais uma coisa, nos tecidos das samacacas, das capulanas, eles têm o tingimento frente e verso. Olha. Perfeito. Então, olha, aqui na frente e no verso. Eles têm assim, é o mesmo, olha, mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Que interessante. Né? Tem algum significado isso? Não, é só técnica. É técnica mesmo. Nossa, que interessante.
Eles preenchem todo o espaço, né? Preenchem. Eles têm, assim, é um trabalho muito interessante. É a mesma coisa se você for olhar o avesso deste tecido. Olha. É verdade, é a mesma coisa. Esse é aqui, como se fosse uma dupla face. Exato. Né? É naquela ideia de segunda pele mesmo, né? É como se fosse realmente a sua segunda pele. Exato. Porque ele tá ali, né? Exato, é isso mesmo. Nossa, eu adorei esse daqui. Será que ele tem alguma ocasião especial? Olha, geralmente existem as festividades. E tem uma coisa bem interessante. Que, assim, quando existe dentro um rei, uma rainha, assim, por exemplo, na Nigéria, eu vou comentar com você. Eles vão a uma festa, então eles são casados e a mulher usa algum elemento que tem na própria roupa do homem, do marido. Então, alguma parte do tecido remete ao mesmo tipo de tecido para o homem e para a mulher. Para o casal. Para o casal. Olha que interessante. Isso lá, né? Mas também pode ser até um costume, né? De repente, utilizando um mesmo tipo de tecido, por exemplo, ele é um tecido unissex. Já é uma forma de linguagem, né? Já é uma linguagem. Quem vê ali, né? Já parte sabe. Do tecido em outro já sabe que ali é um casal. Exato. Nossa, entendeu? Que interessante. É bem interessante. Muito interessante. Eu adorei, Regina. São algumas curiosidades e alguns hábitos que a gente vai entrando em contato, né? E vai conhecendo mais. Sem dúvida. Mas me fala assim, esse seu interesse pelo African Fashion Week, pela cultura africana, tem alguma explicação? Olha, eu acredito que deva ser pela intensidade de cores vibrantes e dessa parte também que eu vejo deste respeito aos ancestrais e à religiosidade, tudo isso eu acho que é muito forte, né? Que é algo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado com a nossa cultura mais americanizada, né? Da nossa faixa etária, que é assim o conceito europeu mas o conceito americano é muito forte. É muito forte para nós, né? Na nossa cultura. É verdade. Né? Mas eu adorei. E como que a gente faz para saber um pouco mais desse trabalho que você faz lá na então aí eu vou deixar assim o contato do Centro Cultural. Isso. E também nós temos uma loja virtual, sabe? Onde são assim vendidos alguns tecidos, alguns livros também. Então aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, sobre o Centro Cultural. Perfeito. E a gente vai poder fazer aqui uma pequena demonstração? Claro, hoje nós vamos chamar a nossa modelo, Darcy Martins, porque tem mais uma coisa, né, que a gente até nem colocou, porque é tanta coisa, muita informação. É muita informação. Assim, é comum os tecidos africanos serem trabalhados de forma torcida. Então, ou você envolve o corpo e você trabalha e você monta uma saia, então você faz algumas amarrações. Eles trabalham muito com amarração. Né? Vocês viram que o meu visual aqui, ele tem uma amarração também, olha o detalhe. Então, é minha bata, né? Como chama? Seria uma bata, né? Uma bata, né? Ou uma capa, né? Parece uma túnica, né? Ou uma túnica, né? E eu também estou usando um modelito de padronagem africana. Isso que eu ia falar, o seu look é lindo e conta um pouquinho sobre a história dele. Então, uma padronagem africana. É uma padronagem africana. Este é também uma capulana. E olha aquilo que eu falei para você. E mais uma coisa, gente. Em muitos países, Inglaterra também produz o tecido africano. Olha só. Eles também têm
Tem o conhecimento da técnica e tem toda a parte de estrutura, né? Então é levado para lá, porque muitos países da África também são de colonização inglesa ou francesa, né? Então, é verdade, tem isso, tem tudo a ver, né? Tem. Nossa, mas lindo o seu vestido. E aí, essa padronagem mesmo, né? Você vê que ele... você vê que você pode, ele tem... De um lado, a cor é mais intensa, esta é um pouco. Então, você até pode fazer uma brincadeira, você pode fazer um composê. Sim, lindíssimo. Aí agora a gente vai falar e visualizar agora, uma surpresa aqui. Vamos chamar Darcy Martins para ser a nossa modelo, que a gente vai, assim, mostrar como pode ser feito um turbante. Opa, agora nossa, vai ficar linda. Tem que tirar foto dela. Turbante africano. Tem que tirar foto assim, dela. Afro, porque eu falei, já vai ficar legal postar a foto com a Darcy com esse turbante. Olha, só, a gente dá muito legal. uma torcida no tecido. Que lindo. Já muda o visual, você percebe? Nossa. Você pode colocar assim, ou até você pode amarrar também. Sim. Depende também do comprimento do seu tecido. Gente, olha que linda! Gente, que lindo! Olha ficou só, bacana. Ficou muito bacana, muito. Então, olha, só vou acertar aqui. Veja como como muda, a moda afro, ela pode ser incorporada no nosso dia a dia para tornar um visual diferente. Bonito, exato, olha porque veja como muda. Às vezes você não está assim até com um cabelo tão arrumado, você tem um compromisso, você coloca um lenço, coloca um tecido de seda ou realmente de algodão, você transforma o seu visual. Nossa, Regina, você nos inspirou aqui hoje, porque sinceramente, quando eu tiver assim, sem inspiração, eu vou colocar um turbante desse e vou começar a me aventurar por aí, porque a moda afro, ela tem que ser para todos, gente, para todos, e não é só para o grupo, né, não, de pessoas. Claro que não, você pode, veja só, este tem alguns tecidos que são mais gomados, porque eles são um pouco mais duros, mas aí você também consegue fazer... Expressa uma criatividade, né? Expressa a criatividade. Agora, por exemplo, um adirê, se você colocar uma pedra, você pode fazer um tipo de uma amarração que pode ser um acessório. Sem dúvida. Vai complementar. Então você complementa sem confrontar. Certo. Mas tá bonito. Olha, obrigada. Olha, hoje nós estamos então trazendo olha. Aí, ó, tá vendo, gente? Hoje olha nós como a africanidade. Olha só como fica lindo, né, gente? Um programa assim dinâmico, eu acho que mostra a cultura de outros países, né? Cultura, porque hoje nas propagandas nós estamos vendo muita pessoa mais de cor, cabelinho crespo, linda. Sim, acho que as meninas, né? Eles estão colocando, graças a Deus, muita modelo africana. Que são belíssimas. E não precisa ser nem modelo. Se você observar na rua, quantas pessoas... aqueles cabelos assim, sabe? Os rostos muito bonitos. Muito lindos. E o que eu fico contente também é que as empresas de cosmético estão preocupadas também em desenvolver maquiagens especiais. Porque... assim, a pele negra é uma pele diferente. Não dá para, às vezes, usar o mesmo tipo de cor que usa a pele mais clara. Então, ressaltar as características de cada pele, de cada tom, né? Para me vestir, né? Obrigada pela Obrigada, Darcy. Muito obrigada. Foi riquíssimo a sua participação, emprestou aqui esse visual maravilhoso para vocês. Então, te vejo em uma próxima. Com certeza. Beijos e até mais. Beijo.